apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Muito bom estar com vocês. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, no Facebook, no YouTube ou no nosso site graçaeapostolado.com. Glória a Deus pela sua vida, tá? Eu dou glória a Deus pela sua vida porque eu sei, creio por fé, que você foi escolhido por Deus para receber esta palavra, esta ministração profética e apostólica, onde Deus mesmo, através de mim, fala com você através do meu apostolado. Vamos fazer uma oração profética, uma oração por fé, para que a palavra seja revelada. Você aí onde você está, na sua casa, no serviço, no trabalho, você, se puder agora fechar os seus olhos, ou em espírito, mesmo sem fechar os olhos, receba esta oração. Senhor meu Deus e meu Pai, tua palavra é fiel e verdadeira, e ela não volta para o Senhor vazia. Está escrito em Hebreus 4 que a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Que haja plena revelação da tua palavra aos teus filhos, à tua igreja, que vai me ouvir agora nesse momento, em qualquer lugar da face da terra. Revela aos teus filhos a tua palavra, e eu direi, Abba, Pai. Amém? Uma salva de palmas mais uma vez ao Senhor. Jesus. Muito bom. Como se vive em tempos difíceis? Essa ministração de hoje ela é extremamente profética, tá? O que é uma palavra profética? O que é uma ministração profética? É uma palavra, é uma ministração que ela funciona, ela tem poder quando é revelada, né? Ministração profética, palavra profética, é uma palavra que precisa ser revelada. E ela é revelada quando ela encontra os corações necessitados dessa palavra, tá? E eu sei que nós agora, no século 21, estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, e vivemos tempos difíceis, né? E como viver nesses tempos difíceis? É essa que é a palavra profética, e Deus vai te revelar na sua mente, no seu coração, para que você compreenda e ouça claramente Deus falando com você. A ministração tem por tema, como se vive em tempos difíceis. Como viver, hein? Como viver em tempos difíceis. Porque quando a pessoa está com o bolso cheio de dinheiro, é fácil, né? Está com o bolso cheio de dinheiro, está bem empregado, as vendas estão uma maravilha, né? Aí é fácil ser crente, né? É fácil dar glória a Deus. Mas, se você ler a Bíblia, você vai saber e vai descobrir que todos os homens de Deus na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos passaram dificuldades. Todos. É verdade que todos prosperaram, mas também todos passaram dificuldades. É verdade que todos receberam sabedoria de Deus, mas também todos passaram dificuldades. Na verdade, a vitória só vem depois da luta, né? Não tem como você chegar no dia da luta e subir no ringue só para receber o troféu, ou a medalha, ou o cinturão. Isso é impossível acontecer, né? Primeiro vai ter que, em ordem cronológica da vida, né, é preciso que haja a luta, a batalha, para que você seja vencedor, saia como vencedor, e então receba o troféu da vida, que é a vitória do dia a dia, do mês ou do ano, né? Como se vive em tempos difíceis? É uma pergunta. Eu vou te ensinar profeticamente. Vou ler a palavra profeticamente, quer dizer, e a palavra, digo por fé, pois já orei para isso, lhe será revelada. Quem crê? Você crê que Deus vai falar com você? Primeiro texto, eu vou ler só 2 textos nessa noite. O primeiro, 2 Timóteo capítulo 3. Paulo, que era apóstolo e também profeta, ele falou sobre isso. Como se vive em tempos difíceis? Como se vive, hein?
O que eu faço, pastor, em tempos difíceis? Estou desempregado, né? A situação não está fácil. Como é que eu faço? É esse momento que você precisa orar, irmão. É esse momento que você precisa congregar. É esse momento que você precisa chegar mais à palavra de Deus. É nesse momento. É no tempo difícil, é na dificuldade que você precisa recorrer a Deus. Na Bíblia sempre foi assim. Em toda a Bíblia sempre foi assim. Por isso que Isaías disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que ele estava querendo dizer? Porque o momento que você está passando, se é difícil, é um momento de oração. É um momento que você tem que fazer mais. Você já ora? Ora mais. Você lê a Bíblia? Lê mais. Você leva as coisas de Deus a sério? Leve mais a sério ainda. Porque você precisa dele. É um momento difícil. Olha o que Paulo disse. Segundo Timóteo, e eu sei que no século 21 que nós estamos vivendo, os tempos estão difíceis, e me permite dizer, não querendo te assustar, vai ficar pior. Não tem como melhorar, tá? Vai melhorar com Deus, mas humanamente, o governo, o que rege o mundo, vai piorar. E isso para que se cumpra a vinda do anticristo, aí já entra a nova ordem mundial, né? Os ímpios governando a terra, então aqui na terra vai piorar. Vamos ter a ajuda de Deus, nós os que cremos, né? Nós os predestinados, nós o povo de Deus, nós a igreja, teremos a ajuda de Deus, a ministração angelical, mas saiba que aqui na terra não vai ser nada fácil. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Ou você aqui da igreja, vocês aqui, estou falando com dois povos ao mesmo tempo, aqui na igreja e aos que me assistem pela internet. Alguém aqui na igreja, vocês esperam para o futuro tempos fáceis, maravilhosos? Vocês esperam isso aqui na terra? Há muito tempo atrás Jesus disse, no mundo tereis o quê? Olha quando que ele disse isso, hein? Há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos. E ele falou, no mundo tereis aflições. E é fácil você perceber e entender o que eu estou falando. Me dá um sinal quem percebeu o que eu estou falando. Quem entender. Alguém aqui tem percebido, veja desde quando você nasceu. Tem pessoa aqui mais velha que eu que serve para ser meu pai. Veja de quando você nasceu. O mundo foi melhorando ou foi piorando? Quem acha que foi piorando? Eu estava falando com a minha filha ontem. Então, eu estava falando com a minha filha ontem. Não me interpretem mal no que eu vou falar, tá? Não me interpretem mal. Eu vou falar uma frase aqui, eu vou dar um raciocínio. Não me interpretem mal, tá? Por favor. Já estou pedindo de antemão para não me interpretar mal. Eu nasci em 67. Em 78, 77, ainda era a época do governo militar. Posso falar uma verdade? Era melhor do que agora. Com essa tal democracia. Por quê? Eu vou falar a minha opinião, tá? Eu não sou Deus, é a minha opinião. É a minha opinião. Eu sou livre para expressar a minha opinião. Não me interprete mal, é a minha opinião. Tá? É o que eu penso. Com essa tal democracia, o Brasil virou uma bagunça desordenada. O senhor que é mais velho que eu, é só o senhor ver como era antes, a ordem do país, a decência do país, a organização do país, e ver hoje, 2015, século 21. Pensa aí, senhor que é mais velho que eu, pensa como que era em 1970, como que as pessoas eram respeitadas e respeitosas. As pessoas eram respeitadas e respeitosas. Senhor, chamava-se os mais velhos de Senhor. Não é isso que estou falando? Eu sou do tempo que chamava o mais velho, não precisava ser pai, não precisava ser mãe. Qualquer pessoa que você nunca viu na vida, sendo o mais velho, chamava de Senhor. Hoje já não tem mais isso. A tal democracia, né, bagunçou o país. É a minha opinião, tá? É a minha opinião. Na bandeira do país que eu moro, que é o Brasil, na bandeira está escrito ordem e progresso. Só que eu quero ver alguém me mostrar essa ordem no país que eu estou vivendo e esse progresso que eu não estou vendo há muitos anos. Estou falando besteira? É só me provar que eu fico quieto. Na bandeira está escrito ordem, que eu não estou vendo há muitos anos. Estou falando besteira? Por favor, vocês são adultos.
Na bandeira está escrito ordem. Eu não estou vendo ordem no país. Mas no tempo do militar tinha ordem. Ah, você está querendo dizer? Eu não estou querendo dizer nada. Estou querendo dizer que no tempo de Ernesto Geisel tinha ordem. No tempo de João Figueiredo tinha ordem. Aí mataram o Tancredo Neves, não deixaram ele entrar, que mataram. O homem ia ser empossado, morreu. No dia de morrer, mataram, está claro que mataram Tancredo Neves. Então naquele tempo tinha ordem. Hoje não tem mais ordem. O Brasil não tem dono. Estou falando besteira? Quem que é o dono do Brasil, do país? Não tem ordem, não tem organização. Um fala, o outro fala mais alto, um xinga, o outro xinga mais. Um fala palavrão, o outro manda para aquele lugar. Aquela bagunça. O presidente não manda nada, deputado não sei quem é, prefeito não sei, governador sei lá quem é. Não tem ordem. Mata, assassina, pendura o pescoço, e corta, esquarteja, e corrupção, e delegacia não tem dono, no governo ninguém manda nada, o presidente não põe a cara, o Brasil está pegando fogo, não tem ordem, está uma bagunça. Estou falando besteira? Só você comparar. Não é meu assunto esse, tá? Só falei o que eu penso. Porque eu estou vivo, eu venho vivendo desde 67. E uma coisa eu percebi, das muitas, uma eu quero enfatizar. O Brasil perdeu a ordem, a organização. Não se canta mais hino nacional. Eu sou do tempo que na escola fazia fila assim, ó, e cantava o hino com a mão no coração, assim, ó. Ouviram de pegar. Não tem mais isso aí, acabou. Hino nacional não existe mais nas escolas. Hino nacional, hino da bandeira, acabou. Não tem mais nada. Eu sou cidadão andreense. Eu cantava o hino de Santo André, não canta mais. Eu sou cidadão paulista. O hino de São Paulo, bandeira, não canta mais. Eu sou brasileiro, não canta mais. Só canta o hino do Brasil quando tem jogo. Mas o país não é futebol. O país é um povo. São pessoas que trabalharam. Não é que jogaram no campo de futebol, que trabalharam para construir o país. Então é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado. Não é meu assunto, tá? Me desculpa. Eu me sinto envergonhado e humilhado ter que ouvir hino nacional em dia de jogo. De pessoas que não fizeram nada pelo Brasil, aí vai lá chutar uma bola e ficam cantando o hino. Quem tem que cantar o hino do Brasil são os trabalhadores. São as pessoas que levantaram o país. Todo o país, todo o povo. Não quem vai jogar futebol. Que não tem nada a ver com o governo, com o país. Desculpa, já pus para fora. Por que eu tive que falar isso aí? Porque eu toquei num assunto que o mundo vai piorando. Está piorando e vai piorando. E põe os pés no chão. Nós, de fato, sem exagero, estamos vivendo tempos difíceis. Quem está consciente disso? Está fácil para viver? Está fácil para ganhar dinheiro? Está fácil para se sustentar? Levanta a mão, está fácil? Estamos vivendo tempos difíceis. Filho matando pai. Não é isso que você vê? Pai matando filho. Como é que um pai mata um filho? O filho nasce, o pai, ai que bebezinho, tchucu-tchucu. Aí ele cresce um pouquinho, o pai vai lá e mata ele. Eu não consigo entender isso aí. A filha, bebezinha linda, ai que anjinho. Aí cresce, a mãe vai lá e mata. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eu estou falando besteira? Ou não é esse tempo? É ou não é? Então eu vim te ensinar o quê? Qual que é o assunto de hoje? Como se vive em tempos difíceis. É isso que eu vim te ensinar. Como é que se vive em tempo que o dinheiro é difícil ganhar dinheiro. E não quero te assustar, mas nós estamos caminhando para o pior aqui na Terra e não vai ter, como já não tem, emprego para todo mundo. Pronto, já falei. Quer falar mais uma vez? Nós estamos vivendo tempos difíceis e estamos, não é que eu quero que seja assim, está sendo assim. Estamos caminhando para o pior na Terra. Não tem nada a ver com a igreja, tá? A igreja está abençoada, a igreja é salva, a igreja de Cristo é mais que vencedora, a igreja tem anos de seu favor. Estou falando da Terra. Como viver em tempos difíceis. Como o povo de Israel passou tempos difíceis. Como foi difícil para Moisés com o povo atravessar o deserto. Foi muito difícil atravessar o deserto. Um calor de 55 graus de dia. E de noite um frio de rachar o coco. É claro que é muito difícil. É muito difícil. Porque no deserto de noite é uma ventania danada.
Sabia disso? No deserto, à noite, de madrugada, é vento com mais de 100 km por hora. 150, 200 km do vento. Como é que se vive com criança? Como é que se vive à noite? E de dia, à noite uma tempestade de areia, aí de dia 60 graus, 55 graus de sol. Como é que se vive num tempo desse? Sem água, sem comida, como é que se vive? E eles viveram com Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Eu tenho falado aqui, aonde é que está a sua esperança? Olhem para mim, vocês aqui na igreja e você que me assiste. A minha esperança como pastor, a minha esperança como apóstolo, profeta, a minha esperança como cidadão brasileiro, a minha esperança como gente, como ser humano, está em Deus. A minha esperança não está em troca de político, de governo, se é militar ou se é democracia. A minha esperança não está aí. A minha esperança não está em governador, em prefeito, em presidente. Nunca me deram nada e nem vão dar. Nunca fizeram e não fazem e não podem fazer nada por mim. A minha esperança está em Deus, que ouve minhas orações, que cumpre suas promessas em minha vida, que é fiel e verdadeiro, e que é bom, e que o seu amor dura para sempre. Minha esperança está em Deus. Eu não tenho outra esperança para viver melhor. Para viver melhor eu não tenho outra esperança. Quem está me entendendo o que estou falando? Para se viver melhor nesse tempo difícil, entre parênteses, e que vai piorar, fecha parênteses, nossa esperança tem que estar 100% em Deus. Amém, abençoados? Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é uma exortação e ao mesmo tempo uma admoestação. Sabe o que é admoestar? Aconselhar. Eu estou fazendo aqui um aconselhamento. Aqui na igreja e pela internet. É um aconselhamento. Firme-se em Deus. Firme-se em Jesus. Leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério sua oração. Leve a sério congregar. Leve a sério semear no reino de Deus, para que você colha. Leve tudo mais a sério. Creia mais em Deus. Acredite mais. Leve mais a sério. Por quê? Porque você vai precisar. Para viver aqui na terra por esses tempos, você vai precisar. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. É menos de um minuto. E então eu vou entrar no meu assunto. 2 Timóteo 3, 1. Paulo tinha avisado. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3, 1. É só isso que eu quero ler para que eu entre no meu assunto. Eu falei que vou ler 2 textos. Esse é o primeiro. Aqui, 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não é para assustar ninguém. É para deixar todos cientes e conscientes. Ai, apóstolo, o que eu vou fazer? Estou perdido. Não é que você está perdido. Eu não estou dizendo que você tem que orar mais. Eu não estou dizendo que você tem que levar mais a sério. Você que brinca de igrejinha aí, você que não leva muito a sério as coisas de Deus. Você que só pensa em Deus quando está morrendo. Aí você fala, ai meu Deus. Aí você pensa em Deus. Não quer congregar, não quer ler a Bíblia, não quer saber. Nunca tem tempo para Deus. Mas você vai precisar dele. Porque aqui na terra o negócio vai ficar difícil. Como um dia ficou difícil para Elias. 1 Reis, capítulo 17. Esse é o segundo texto. É por causa desse texto que eu vim aqui hoje. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Antes de Salmos, antes de Jó, antes de Crônicas, 1 Reis, eu já achei, capítulo 17. Salmos é o meio da Bíblia. Vem voltando, Jó, Crônicas, aí você vai achar. 1 Reis 17, versículo 1. O tema de hoje: como se vive em tempos difíceis. Como é que se vive em tempos difíceis? Então, coloca a mão na sua Bíblia de novo aí, mais uma vez. Vou fazer mais uma oração. Já fiz uma, vou fazer mais uma. De tanto que eu preciso que essa palavra seja revelada. Se você está usando a Bíblia no celular, então coloca a mão no celular. Coloca a mão na Bíblia, feche seus olhos. Diga assim: Senhor meu Deus, Jesus Cristo ressuscitado, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, meu Deus, meu Pai e meu Rei,
Senhor da minha vida. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Que a tua palavra, neste momento, me seja plenamente revelada. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, ó Pai, para a tua glória. Amém. É tão sério que vai ser essa palavra. Porque palavra profética é palavra revelada. 1 Reis 17, versículo 1. Como se, vamos tomar exemplo, vamos tomar como exemplo os tempos difíceis que Elias viveu. Vamos pegar como exemplo. Amém, abençoados? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia um homem, uma pessoa como nós, um ser humano, que viveu tempos difíceis, e talvez é o seu momento. Talvez é o seu momento. Então vamos tirar proveito desta história. 1 Reis 17, verso 1. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Pois bem, e isso durou 3 anos e 6 meses. Tiago disse que durou 3 anos e 6 meses. Elias disse que não ia haver nem chuva, nem orvalho, nem sereno, nem nada, segundo a palavra dele. 3 anos e 6 meses não choveu. Como é que se vive 3 anos e 6 meses sem chuva? Você imagina aí. Se a água se usa para tudo. Não vou nem falar para quê, porque se usa para tudo, estou resumindo. Água, você vive sem Coca-Cola. Você vive sem comer bolo, de abacaxi, de caramelo. Você vive sem essas coisas. Mas sem água não tem como viver. 3 anos e 6 meses sem água. Versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor a Elias. Deus falou para Elias: Elias, o negócio vai ficar feio aqui, hein? 3 anos e 6 meses sem chover, Elias. Elias, verso 3. Retira-te daqui. Olha a direção de Deus. Diga comigo pela fé. Diga: eu estou ouvindo essa palavra para receber a direção de Deus para a minha vida. De novo, eu estou ouvindo essa palavra para receber a direção de Deus para a minha vida. Amém? Abba Pai. Verso 3. Deus falou: Elias, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás. Alô, olha Deus dando o que para Elias? A direção. Está claro ou não está claro? 3 anos, 6 meses sem chover. Alô, olhem para mim. Você vai precisar olhar muito para mim nessa ministração. Em tempos difíceis, em momentos difíceis, Deus, estou profetizando, há de se manifestar para o seu povo. Abba Pai, porque Ele é Pai, e o Pai cuida dos seus filhos. Eu estou profetizando. Em tempos difíceis que você está passando, em momentos difíceis que você está passando, desemprego, dívida, caloteiro que não te pagou, você que trabalha por conta, vende, você que é profissional liberal, você que é autônomo, vendeu e não recebeu, tem gente te devendo aí e não paga, ou você que trabalha com vendas e não consegue vender, ou você que está desempregado, quer dizer, você que está passando um momento difícil, situação difícil. Em tempos difíceis, Deus há de se manifestar ao seu povo, à sua igreja, aos seus filhos. Abba Pai, quem crê diga amém. Deus falou a Elias, verso 3, retira-te daqui. Verso 4, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Olhem para mim, você vai precisar olhar muito para mim nessa reunião. Em tempos difíceis, Deus que é soberano e sabe de todas as coisas, e é Pai e cuida de nós, Ele há de se manifestar em nosso favor, para prover ou para multiplicar, e isso segundo a sua vontade.
Em tempos difíceis, Deus não vai te abandonar, abençoado. Deus não vai te abandonar. Olha o Espírito Santo falando. Eu vim aqui para ler 2 textos. Olha o Espírito Santo falando. Por favor, deixa o Reis aberto. 1 Coríntios 10. Eu vim para ler 2, mas ele é Senhor, então esse é o terceiro. É ele que manda. Deixa o Reis aberto. 1 Coríntios 10. Estava profetizando, o Espírito Santo me falando. 1 Coríntios 10. Eu já volto no Reis em 1 minuto e meio. 1 Coríntios 10. Versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Paulo falando, ou Deus profeticamente, falando pela boca de Paulo. Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós. Está passando um momento difícil, irmão? Eu também estou na terra igual você. Faz 3 anos e 6 meses que não está chovendo na sua horta. Eu também tenho uma horta. Faz 3 anos e 6 meses que não chove na sua terra. Eu também estou aqui na terra. Mas Deus está falando assim, ó. Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus, eu creio, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Diga por fé, eu estou resistindo. Diga, eu estou aguentando firme. Mensagem profética é assim, abençoado. Você sabe da sua vida, eu sei da minha. E Deus fala com todos. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes com a tentação dará também, Deus te dará também o escape para que você possa suportar tudo que você está passando. Eu recebo. Abba, Pai, eu recebo. Pode voltar para o Reis. Por que eu li Coríntios 10, 13? Para confirmar a minha profecia. Qual foi a profecia? Pela terceira vez. Em tempos difíceis, Deus há de se manifestar em favor do seu povo. Eu já li isso na Bíblia um monte de vezes. Um dia o povo de Israel estava passando uma sede tremenda. No deserto, não tem água. E então queriam apedrejar Moisés, já queriam matar ele. Foram reclamar com Moisés. Moisés, você tirou a gente do Egito, lá pelo menos tinha água. Estava ruim, mas estava bom. Sabe aquela conversa, está ruim, mas está bom? Era escravo, como estava bom. Mas pelo menos tinha água. Jogaram na cara de Moisés. E Moisés foi orar e falar com Deus. Senhor, o cara quer me pegar aqui, ó, o negócio está feio. Eles jogaram na minha cara que eles eram escravos, mas lá tinha água. E o Senhor me enviou para libertar eles, e agora nem água eles não têm. Estão querendo me matar, me apedrejar. Deus falou, Moisés, lá na frente vai ter uma rocha. Você bate na rocha, dela sairá água. Então todo o povo beberá água. Para você aplaudir, irmão, junto comigo. Fala sério, hein? Só o nosso Deus mesmo para fazer sair água da rocha. Ele podia falar assim, ô Moisés, lá na frente vocês cavam um poço, porque isso é geografia. Debaixo da terra tem o quê? É geografia. Não precisa nem ser crente para entender isso aí. Geografia. Qualquer lugar do planeta. Planeta Terra. Em Marte eu não sei. Vênus, Netuno eu não sei. Na Terra eu sei. Qualquer lugar da Terra, se cavar, vai achar o quê? Água. Olha para você aplaudir. Olha quem é o nosso Deus, hein? Ele podia falar, ô Moisés, lá na frente vocês cavam um poço, então quando sair água, vocês bebem água. Não podia falar isso? Que é o normal. Mas ele é Deus. Isso é normal para o arquiteto, para o engenheiro. Isso é normal para o fazendeiro. Normal para o poceiro. Que ele vai lá, fura o poço, sai água. Para o homem é normal. Para Deus ele falou, não, eu sou Deus, eu vou mandar furar um poço. Ô Moisés, faz o seguinte, ó, eu criei a terra, eu criei a água, eu criei a rocha. Bate na rocha que o povo vai tomar água, é da rocha. Não vai ser debaixo da terra, não. Isso é para dar uma rasteira no incrédulo, no Tomé, que não crê em Deus, que acha que água só tem lógica sair debaixo da terra. Deus falou, bate na rocha, que vai sair água da rocha. O povo vai tomar água da rocha. Ou seja, da onde só eu posso fazer. 1 Reis 17, verso 4. Elias, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Olhem para mim de novo.
Você vai ter que olhar muito para mim várias vezes. Deus está te falando assim, irmã, profeticamente. Deus está te falando assim, não sei para quem, recebe por fé. Deus está dizendo assim: você não vai deixar de beber água. Sabe o que quer dizer água? Sustento. Você pode não ter Coca-Cola. Você pode não estar andando de Mercedes, limousine. Está dizendo, mas água você vai tomar. Você não vai morrer por causa de água. Porque ninguém morre sem andar de Mercedes. Ah, eu estou morrendo porque faz 5 anos que eu não ando de Mercedes. Não, ninguém morre de não andar de Mercedes. Mas ficar 5 anos sem água, você morre. Então, o que Deus, como Pai, primeiramente, o que Ele vê? A nossa prioridade. Diga, água. Mas não só água, você não pode beber só água. Comida também. Ele falou assim: ô Elias, você vai beber água do ribeiro, que eu já arrumei um ribeiro para você. Faz 3 anos, 6 meses que não chove. Eu já arrumei um ribeiro para você beber água. E eu ordenei os corvos que te sustentem. Creia por fé, vocês aqui na igreja. Creia por fé, vocês que me assistem aí, que Deus já ordenou pessoas para te sustentar. Creia por fé. Que Deus já ordenou, pessoas vão te pagar, o dinheiro vai entrar, a porta de emprego vai abrir. Deus já ordenou. Diga, Abba, Pai. Creia por fé, irmã, que aquela pessoa que te deve vai pagar esse mês ainda de março. Manda depois um e-mail para mim dar um testemunho aqui, tá? Entra no Facebook e fala: apóstolo, mas foi tremendo, você profetizou, a pessoa vai me pagar no outro dia. Por quê? Na verdade não é porque eu estou profetizando, é porque Deus já ordenou. E agindo Deus, quem impedirá? Quem? Agora presta atenção no segredo, hein? O tema da ministração: como se vive em tempos difíceis? A primeira lição, diga em voz alta: obedecendo a Deus. Como se vive em tempos difíceis? Primeira lição, como se vive em tempos difíceis? Leia o verso 5, 1 Reis 17:5. No 3, Deus diz para Elias: Elias, retira-te daqui. No 4, Deus diz para Elias: Elias, você vai beber do ribeiro. Ô Elias, eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Olha o verso 5. Assim foi Elias, sublinha na sua Bíblia, e fez conforme a palavra do Senhor. Olhem para mim. Quando Deus te dá uma direção, irmão, você tem que obedecer. Quando Deus te dá uma direção, irmão, você tem que obedecer. Você não pode ser negligente com a palavra de Deus. Você não pode ser negligente com a direção que Deus te dá. Como que você quer que funcione se você não vai obedecer a direção de Deus? Quem está entendendo? Não precisa abrir a Bíblia não, só olha para mim e me ouça. 2 Reis 5 fala de um rei chamado Naamã, que ele tinha lepra em todo o seu corpo. 2 Reis 5. Olha o que dá obedecer a Deus, hein? 2 Reis 5 tinha um rei, tinha dinheiro, tal, era rei, tinha poder, tinha posição, mas era leproso. Aí o filho dele levou até o Eliseu, profeta. Quando o rei chegou, o rei do leproso, chegou até o profeta Eliseu, 2 Reis 5, o Eliseu falou assim: olha rei, mergulhe no rio ali 7 vezes. Que é isso, vou pular 7 vezes? Eu sou rei e tal, vou pular num rio 7 vezes. Aí o filho dele falou: meu pai, por favor, se o profeta está mandando o senhor pular 7 vezes no rio, para ser curado, o senhor não faria isso? Aí o rei caiu em si: eu vou pular no rio. O rei mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez que ele saiu da água, curado, sem lepra, sem nada, curadinho, maravilha. Por quê? Porque até quem é rei precisa obedecer a direção de Deus, dada pela boca do homem de Deus. Traduzindo, a obediência nos traz bênçãos. Quem entendeu? Obedece a Deus, irmã. Obedece a palavra de Deus, irmão. Há quanto tempo que você está me assistindo, me acompanhando, eu pregando a graça, o apostolado? Obedece, creia, receba. Se você precisa de Deus, Naamã,
Talvez você está aí leproso com algum problema que o homem não tem como resolver. O profeta deu a direção, você tem que obedecer. Olha aqui, ó, 1 Reis 17, verso 5. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Está claro ou não está claro? Verso 5. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos, como Deus diz, lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia da onde? Do ribeiro, onde Deus mandou ele beber. Traduzindo tudo, Elias estava seguindo rigorosamente a direção que Deus lhe tinha dado. Mas isso foi com Elias. Elias já não está mais aqui. Eu tenho que ser esse Elias, no quesito obedecer a direção que Deus me dá. Levante a mão e diga: eu tenho que ser esse Elias, no quesito em obedecer a Deus, na direção que Ele tem me dado nesse ministério. E como Deus foi com Elias, também será comigo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que eu estou querendo dizer aqui, hein? Ora, se Deus deu a direção para Elias, e Elias seguiu a direção de Deus, e Deus lhe beneficiou, assim também será com você, comigo, conosco. Que como Elias, alô, você não crê no Deus de Elias? E tem mais, hein? Me suporte na minha autoridade profética. Forçosamente Deus tem que fazer conosco como fez com Elias. Diga, por quê? Porque a palavra dele diz que ele não faz acepção de pessoas. Eu descobri isso. Agora não tem mais jeito. Se fez para Elias, tem que fazer para mim também. Diga por fé, se Deus foi com Elias, levante a mão e diga, tem que ser comigo também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Só quem está entendendo. O que eu estou te ensinando nessa noite? Ativar sua fé, elevar o nível da sua fé. Elevar o nível da sua fé. Crer como Elias creu. Obedecer como Elias obedeceu. E olha que eu estou num livro da lei e não estou mexendo na lei. Tem alguém percebendo isso? Eu estou num livro da lei e não estou mexendo na lei. Porque aqui é relacionamento. Diga, relacionamento. Deus como profeta, Deus como seu filho, Deus como seu servo. Aqui não tem nada a ver com lei, com graça, com aliança. Aqui é vida com Deus. Assim como Paulo tinha vida com Deus na graça, Elias tinha vida com Deus debaixo da lei. Vida com Deus. Moisés tinha vida com Deus. Davi tinha vida com Deus. Paulo tinha vida com Deus. Está claro ou não está claro? Como se vive em tempos difíceis. 1 Reis 17, verso 8. Vamos continuar. 1 Reis 17, versículo 8. Então, não, o verso 7 agora, eu não li o 7 ainda. 1 Reis 17, eu li o 5 e o 6, né? O 5, Elias obedeceu a Deus, tal. O verso 6, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne de noite. Olha o verso 7. Mas, passado alguns dias, o que aconteceu? O ribeiro, secou. Talvez o seu ribeiro secou, né, irmã? Deus mandou você fazer aquilo que você está fazendo, mas agora não está saindo mais nada, não é? Não pode acontecer também? Já aconteceu comigo várias vezes. Por isso que nós aqui na terra mudamos de profissão, mudamos de... Por quê? Porque, de repente Deus falou, vai lá e vende caldo de cana com pastel. Aí você está vendendo caldo de cana com pastel, que é uma beleza. Colocou a Kombi na beira da firma, daquela empresa tal. Aí passa um tempo a empresa fale. Você vai ficar sozinho na rua com caldo de cana com pastel? Secou o ribeiro. Quem está entendendo? Pega a sua, vai para outro lugar. É o que Deus falou para Elias, olha lá. Olha o verso 8. 1 Reis 17, 8. Como o ribeiro tinha secado, primeiro Deus ordenou Elias beber água do ribeiro. Verso 7. Passou alguns dias, o ribeiro, o que aconteceu com ele?
secou. Porque não tinha havido chuva na terra. Olha o problema aqui, ó. Por que o ribeiro secou? Porque não tinha chuva na terra. Por que está desempregado? Porque os tempos são difíceis. Por que a conta veio acumulando? Porque você não recebeu salário, as pessoas que você vendeu não te pagou. Então as dívidas foi acumulando. Problemas vão surgindo. Para você aplaudir. Mas eu quero te dizer que não há nenhum problema que é maior que Deus. Só quem crê. Abba, Pai. E eu quero te falar mais uma coisa para você aplaudir de novo. Primeiro, eu disse que não há nenhum problema maior que Deus. Segundo, nenhum problema é para sempre. É momentâneo. Por isso que Paulo disse, está vendo como que um ministério em graça, ele sempre terá uma mensagem profética e apostólica. Eu estou lendo uma palavra profética, mas de olho na palavra apostólica. Tanto é verdade que eu já li 2 Timóteo 3, já li 1 Coríntios 10, e agora vou citar 2 Coríntios 4. Por que eu vou citar 2 Coríntios 4? Porque eu falei uma frase aqui que nenhum problema é para sempre, é momentâneo. Então eu lembrei do que Paulo disse, 2 Coríntios 4. Nossa leve e momentânea tribulação. Os tempos são difíceis. Então não é novidade se houver tribulações. Não é de se abismar se passarmos por dificuldades na terra. Quando eu era criança tinha até um corinho que eu cantava. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Lembra aí, Reinaldo? Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Cristo no barco é Cristo em nossas vidas. A Ele uma salva de palmas. Papai, dificuldades vai ter, mas Ele está conosco, Ele está em nós. 1 Reis 17, verso 8, vamos continuar. 1 Reis 17, 8. Então veio a Elias a palavra do Senhor, de novo, a segunda direção. Deus deu uma direção, mas os tempos eram difíceis. Então versículo 8. Veio de novo a palavra para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Olha, Elias, ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Quem crê em Deus? Eu vou te falar uma palavra profética que seja revelada para você. Nós estamos na terra, mas mesmo pessoas, tendo pessoas desempregadas, tais pessoas desempregadas sempre conseguem um dinheirinho. Não é verdade? Você nunca vê ninguém duro, sem nada. Ele pode não estar andando de Mercedes, pode não ter milhares na carteira, mas ele sempre tem um dinheirinho. É uma ministração de anjo aqui, é uma provisão de Deus ali. Essas mensagens que o Bispo Macedo não prega, né? É porque a mentirosa teologia da prosperidade, ou seja, a mensagem que diz que todo mundo vai ficar rico, milionário, empresário, essa mensagem é uma ilusão, né? Porque se fosse verdade, por que Elias passou tudo isso? Por que Paulo passou o que passou? Por que Jesus passou? Jesus, hein? Por que Jesus passou o que passou? Uma vez pediram uma moeda para Jesus, ele não tinha uma moeda. Senhor, é lícito pagar imposto a César? Alguém tem uma moeda aqui? Ninguém tem. Olha, vai lá no rio, pesca um peixe, e dentro da boca do peixe tem uma moeda. Deus fala sério, Deus é brincadeira, né? Hã? Moeda tem que estar no banco, na poupança, no cofrinho. É igual a água na rocha. A água não tem que sair da terra? Geograficamente a água está debaixo da terra. Deus fala, não, a água vai sair da rocha. Pô, eu fiz a terra e eu faço a rocha, a minha água vai sair da rocha. Moeda, cadê moeda? O Senhor, eu vou lá no banco. Não, no banco não. Vai ali no rio, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro da boca. Ei, Deus, hein? E Deus, hein? Diga bem forte, esse é o nosso Deus. Diga, Deus de milagres,
Deus de provisão, Deus de multiplicação, Deus de sinais e maravilhas. Abba, Pai. Diga, esse é o nosso Deus. Olha aqui o versículo 9, ó. Deus falou a Elias, vai lá na cidade de Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Agora, de novo, eu vou te mostrar o mistério da soberania de Deus. Primeiro a água saiu da rocha. Depois Jesus mandou pegar uma moeda na boca de um peixe. Olha aqui o verso 9. Você viu quem que Deus mandou para sustentar o Elias? Não era o Silvio Santos. O Silvio Santos tem dinheiro pra caramba, né? Aí fica fácil, né? Quem que Deus mandou sustentar Elias? Quem? Uma viúva. Ah, você quer saber a situação da viúva? Vamos continuar lendo, versículo 10. Olha a situação da viúva, Reinaldo. Olha aqui, ó. Verso 10. Então Elias se levantou e foi a Sarepta, como Deus mandou, né? Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. O Elias chamou, ó viúva, vem aqui, você que é a viúva, vem aqui. E ele disse, olha, traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscar a água, o Elias chamou e lhe disse, olha, traze-me também um pedaço de pão. Verso 12, olha a viúva que Deus mandou sustentar Elias, hein? Olha a viúva que Deus mandou sustentar Elias. Verso 12, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nenhum bolo. Essa mulher não podia ser da Igreja Universal, né? Porque o bispo fala assim, você não tem nenhum real? Quem pode fazer uma oferta aqui de 10 mil reais? Levanta 10 mil reais, 5 mil reais, pode 5 mil reais, vem aqui. Ó, agora as ofertas de 1.000 reais. Então, agora 500 reais. 100 reais em você, e vai abaixando, 50 reais, R$1. E eu já vi ele falar, você não tem R$1? Uma mulher aqui, ó, ela falou, olha o verso 12, olha o verso 12. Eu não tenho nenhum bolo, verso 12, senão um punhado, sabe que, alô, olha para mim, ó, punhado, ó, um punhado. Eu não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, ó, eu estou pegando 2 cavacos, sabe aqueles gravetos? Estou pegando 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. É o último. Essa é a viúva que Deus mandou sustentar Elias. Olha a situação dela. Uma salva de palmas a Deus que é poderoso. Deus de milagre. Pode aplaudir a Deus. A viúva tinha condição nem para ela e nem para o filho dela e nem para Elias. Então diga, por que Deus mandou Elias até a viúva? Diga isso. Fala para o seu irmão aí, ó, para operar um milagre. Um milagre triplo, né? Na vida da viúva, na vida do filho dela e na vida de Elias. Às vezes você não entende os propósitos de Deus, né, irmã? Pastor, estou desempregado, trabalhava numa firma boa, estou desempregado. Abençoado, dá para você esperar um pouquinho aí que Deus está vendo coisa melhor para você? Pastor, os tempos estão difíceis, eu já tive carro zero, pastor. Eu já tive carro zero, morava em casa boa. Abençoada, dá para você aguardar, como Davi falava, esperei com paciência no Senhor? Porque se não for assim, irmã, então você é daquelas que só vai na igreja quando está com o bolso cheio de dinheiro? Então você não é crente, você é evangélico, né? A moda agora é evangélico. Artista não é crente, artista é evangélico. Pega mal, né? Pega mal um artista falar que eu sou crente, já pensa que é um pentecostal. Então fica feio pro artista falar que é crente, né? Aí ele fala, né? Aquelas mulheres passam, eu sou evangélica. É evangélica, posou na Playboy, posou na Sexy. Eu tô vendo que você é evangélica, né? Bem evangélica você é. Tô falando besteira? É porque as pessoas têm vergonha de falar que é crente. Porque o crente verdadeiro, Reinaldo, da Bíblia,
Ele é um ser humano normal. Elias era ele era profeta, mas ele tinha 2 orelhas igual eu. Ele era um ser humano normal e estava passando por momentos difíceis. O que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui? Não se admirem, e mais, ouvi de Deus agora, não fique debaixo de condenação se você está desempregado. Não fique debaixo de condenação se você não tem seu carro ainda. Não fique debaixo de condenação se você não tem sua casa própria, paga aluguel. Não fique debaixo de condenação. É porque eu falei que eu sou abençoado, que tem anjo em meu favor. E tem mesmo. Mas não fique debaixo de condenação se você não tem seu carro, se você não tem sua casa, se você não tem carro importado, se você não é empresário. Não fique debaixo de condenação. Jesus Cristo habita em você. Ele está em você, Ele é o próprio Deus. Ele habita em você, você tem a salvação, você tem o Espírito Santo. Ele falou, a minha graça te basta. Tudo começa por aí. Tudo começa por aí. Alô, as coisas com Deus começam por dentro, não por fora. Tem algumas igrejas aí, que você vai na igreja, os bispos falam assim, olha, você vai ter um carro, vai ter uma casa, e vai ter a fazenda, e vai ser empresário. Eles começam por fora. Mas as coisas verdadeiras e genuínas, as coisas de Deus, segundo a Bíblia, começam por dentro. Está claro ou não está claro? E Deus já está dentro. Eu conheço pessoas que ficaram e estão debaixo de condenação porque estão desempregados, hein? Tem vergonha. Claro que tem vergonha, porque, eu vi na televisão lá, o homem virou empresário e agora ele tem 3 fazendas, 4 carros importados, 2 apartamentos. Eu não tenho nada, eu acho que eu sou um pecador mesmo, Deus não gosta de mim, Deus quer ser... Então a pessoa fica debaixo de condenação. Esse falso evangelho da falsa teologia da prosperidade traz condenação para os filhos de Deus. Quem está entendendo? Eu espero que vocês aqui nunca tiveram nenhuma condenação, hein? Porque lá no céu não tem desemprego. Desemprego é coisa da terra. E onde é que nós estamos? Lá no céu não tem tempos difíceis no céu. Tempos difíceis é coisa da terra. Só seres humanos que passam por tempos difíceis. Anjos não passam. E nós somos seres humanos. Então não tem nada de anormal. Estou te mostrando aqui. Não tem nada de anormal. Está claro ou não está claro? Você vai ler Filipenses 4. Você vai ler Filipenses 4. E você vai ver Paulo falando que ele passou necessidade. Apóstolo, o Paulo passou necessidade. Ele disse que nós somos abençoados, tem anjo em nosso favor. Mas ele também disse em 1 Coríntios 4, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e não temos pousada certa. 1 Coríntios capítulo 4. Quer que fale de novo? Paulo disse, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e não temos pousada certa. Um dia dorme aqui, um dia dorme lá, um dia dorme acolá. Ele não tinha casa, não tinha. E qual o pecado de não ter? Você não percebeu que na terra alguém não vai ter casa própria? Você não percebeu que na terra alguém vai pagar aluguel? Porque geralmente as pessoas compram uma casa para alugar. Então alguém vai ter que pagar o aluguel. Isso é coisa da terra. Você não percebeu na terra que alguém vai estar desempregado? Não tem como todo mundo estar empregado. Glória a Deus que vai abrir uma porta para você. Mas alguém vai ter que ficar desempregado por um tempo, por um momento. Mas isso não é problema para cristão. Problema para o cristão se você não tivesse salvação. Aí era problema. Problema para o cristão se você não tivesse Deus em sua vida. Se você não tivesse Jesus. Se você não tivesse a vida eterna. Aí era um problema. Por isso que Paulo disse, minha leve e momentânea tribulação produz para mim eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Ele falou, eu estou em Cristo, eu estou reinando em vida. Essas coisas da terra são passageiras, há anjos em meu favor. É isso que ele falou. Essa era a visão de Paulo. Você não pode se deixar abalar pelas coisas da terra. Diga, eu não posso me deixar abalar pelas coisas da terra. Eu não posso me deixar abalar pelos problemas da terra.
Levante a mão e diga: eu não sou da terra, eu sou do céu. Agora, por causa dessa falsa teologia da prosperidade, as pessoas vão para a igreja para ficar rico, vão para a igreja para se tornar empresário. Então, quando passam por tribulações, joga a culpa em Deus, como o bispo falou, encosta Deus na parede. Você tem que encostar Deus na parede. Eu fico imaginando, imagina a pessoa enquadrando: qual que é? Estou desempregado aí, até agora não foi. É o que passa para a gente. Falsa teologia da prosperidade, falsa igreja, falso evangelho, falsa pregação, falsa concepção a respeito de Deus, falsa interpretação. Como encostar Deus na parede? Então Elias tinha que encostar Deus na parede? Irmãos, quando a pessoa não lê a Bíblia, ela vai ficar debaixo de condenação mesmo. Se ela não lê a Bíblia, vai ter momento na vida dela que ela vai se encher de fortalezas, vai ficar debaixo de condenação. Por quê? Porque ela não lê a Bíblia, ela não conhece. Você tem que conhecer. Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a pessoa é porque ela não conhece. A pessoa, ela pensa assim: se eu estou desempregado, então Deus não está na minha vida. Nem salvo eu sou. Eu vou me matar logo, porque vou tirar minha vida, porque eu estou desempregado, então Deus não é comigo. Não é o que eles ensinam. Eles ensinam isso. Deus não é com você, você está desempregado. Você não tem sua casa própria, então Deus não é com você. Quanto testemunho aqui. Antes eu andava a pé, mas agora eu estou andando. Eu comprei o carro do meu sonho, comprei uma Hilux, tal. Tá bom, e quem não comprou a Hilux? Deus não está na vida dele? Ele não é ovelha? Ele não é filho de Deus? Ele não é salvo? Quem não comprou a Hilux ainda, como que você me explica isso, bispo? Que palavra que você dá para quem não comprou a Hilux ainda? E provavelmente na terra vai ter muitas pessoas que vai nascer, crescer e morrer, e não vai ter uma Hilux, nem Mercedes, nem nada. Na terra, a probabilidade de muitos nascer, crescer e morrer sem ter casa própria, na África está cheio disso aí, sem ter casa própria, sem ter Mercedes, sem ter Hilux, sem quantos que você conhece que já nasceu, cresceu e morreu e não teve? E isso prova que não eram filhos de Deus? Isso prova que não eram salvos? Isso prova que não tinham a vida eterna? Claro que não prova. Mas uma falsa igreja traz uma falsa pregação, um falso evangelho, uma falsa concepção. Criam-se uma falsa imagem de Deus. Só quem está entendendo. Leva a pessoa a criar uma falsa imagem de Deus. Estou falando sério, eu conheço, eu sou pastor há anos. Leva a pessoa a criar uma falsa imagem de Deus. Porque a pessoa ouve: se você não tem seu carro, então você não é de Deus. Se você não é empresário ainda, você não tem o seu próprio negócio, você não tem sua casa própria. Então Deus não está na sua vida. E a fortaleza entra. A pessoa: é mesmo, hein? Desemprego, não tenho casa, né? Então Deus não está na minha vida mesmo. Quem está entendendo? Quando na verdade esses supostos sinais não é prova coisa nenhuma que Deus está na vida de alguém. Está claro ou não está claro? O que prova que Deus está na vida de alguém é João capítulo 10, 26 e 27, onde Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, eu as conheço e elas me seguem. O que prova que Deus está na vida de uma pessoa é se ele é ovelha, se ele crê em Jesus, se ele crê em Deus. O resto é resto. Bens materiais não prova que Deus está na vida de alguém. Bens materiais não prova que Deus está na vida de alguém. Deus está mandando eu ler um texto aqui. Se tiver escrito, diga comigo: bens materiais não prova que Deus está na vida de alguém. Fala isso pro seu irmão aí, fala essa frase para ele. Abra sua Bíblia em Lucas, por favor. Lucas 16,
Bens materiais não provam que Deus está na vida de uma pessoa. Bens materiais, casas, apartamentos, ilha, caminhão, ônibus, trem, avião, jato. Você não prova nada, iate, você não prova nada. Você não prova nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem já achou Lucas 16? Verso 19. Mais uma vez, diga. Bens materiais não provam que Deus está na vida de alguém. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Foi Jesus que falou. Lucas 16, verso 19. Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. O homem era rico, milionário. Lucas 16, 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, talvez desempregado, não tinha casa própria, pagava aluguel, talvez morava debaixo da ponte, não sei, não sei. 20. Mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo, porque todo mundo vai morrer, né? O pobre vai morrer e o rico vai morrer também. Olha aqui, ó. Lucas 16, 22. Morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Os dois morreram, os dois foram enterrados. Só que o mendigo, que era o Lázaro, diz no verso 20 que ele foi levado para o seio de Abraão. Abraão está onde? Onde que Abraão está? No céu. Está claro ou não está claro? Lucas 16, verso 23. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e o pobre, que era o Lázaro, no seu seio. Então ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e você é atormentado. Lucas 16, verso 26. Além disso, o Abraão falou: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Respondeu o rico: não, rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, tenho primo, tenho pai. Vai lá avisar eles, vai lá avisar eles para não colocar a esperança nas riquezas, nos bens terrenos. Avisa eles lá, porque eu estou aqui me lascando, mas avisa eles lá. Lucas 16, versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam eles, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fossem ter com eles, então eles iam se arrepender, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se eles não ouvem a Moisés, os profetas, o pastor Marcos, não ouvem, eles não ouvem, não querem saber de nada. Tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos volte à vida. É bom você escrever essa frase. Riquezas, bens materiais, não é sinal de que Deus está na vida de alguém. Não é sinal de que alguém está com a vida aprovada diante de Deus. Quem está entendendo? Eu não estou dizendo que você não pode ter, que você não deve ter, porque eu prego prosperidade. Mas a prosperidade divina, bíblica, com os pés no chão. Tá? Qual prosperidade bíblica? Qual? Você vai semear no reino de Deus e, segundo a vontade de Deus, Ele vai multiplicar sua sementeira. Segundo Coríntios 9:10, Ele vai multiplicar sua sementeira segundo a vontade dEle. Não é uma troca, não é uma campanha, não é uma corrente, não é um sacrifício. Tá? Não é. Deus ama ao que dá com alegria. Então, semeando, como diz Salomão, a alma generosa prosperará. Mas tudo isso segundo a vontade de Deus. Eu não te prometo nada. Eu não posso prometer que você vai ser empresário. Eu não posso prometer que você vai ter 3 Mercedes, 4 fazendas. Eu não posso falar isso. Eu não sei. Porque se você não tiver, você ficará debaixo do quê? De condenação.
E no mundo, no Brasil, está cheio de pessoas de baixa condenação que se escandalizou com as igrejas, se escandalizou com o evangelho que não é evangelho, mas eles pensam que é, e não quer mais saber de nada, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Por quê? Porque prometeram que iam ser e eles não foram, não conseguiram. E então ficam de baixa condenação. Quem está entendendo? Para terminar a reunião, 1 Reis 17. Lá onde eu estava, para terminar. 1 Reis 17. Para você ver a moral da história de tudo que o Elias passou. 1 Reis 17, olha lá, ó, versículo 13. 1 Reis 17, 13. Elias disse para ela, não, 13 não, o 12. 1 Reis 17, 12. Respondeu a viúva para Elias: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha. Alô, uma situação real. E ela não tinha vergonha nenhuma disso aí. Diga, eu não posso me envergonhar se eu tenho Deus em minha vida. Amém, abençoado? Diga, aqui na terra, todos passam por momentos e situações. Digam, todos seres humanos. Não tem um ser humano na terra que não passa por problema. Não existe isso aí. Cuidado com a ilusão, hein? Nossa, o cara passou com uma Mercedes ali. Olha, você viu o Carlão? Passou com uma Mercedes e tal, não sei o quê. Ele também tem problema, ele também tem situações. Não pensa que... Não existe vida na terra que não tem problema. Não existe. Todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por situações difíceis. Dias difíceis, semanas, meses, até anos. Isso é coisa da terra. Quem está entendendo? O que Deus quer que você entenda é que você não pode se colocar debaixo de condenação. Você tem que estar firme em Deus, crendo em Deus, orando, confessando, declarando, mas firme em Deus, sem condenação, entendendo que nós somos seres humanos e ainda estamos aonde? Na terra. E que essas coisas são coisas da terra. Lá no céu não tem isso. Está claro ou não está claro? Então, enquanto estivermos aqui, haverá problema. Eu não quero que haja problemas. Eu não estou profetizando problemas. Está me entendendo? Estou dizendo que são coisas terrenas, humanas, carnais. Paulo disse, não veio sobre vós problema senão humano. Tentação senão humana. Circunstância senão humana. Quem está entendendo? Para terminar, 1 Reis 17, 12. Respondeu a viúva para Elias: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, ó. Eu peguei 2 cavacos, né? 2 gravetos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos, porque não tem mais comida. Elias disse: olha, não temas, vai, faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui fora, depois o fará para ti e para o teu filho. Olhem para mim, estou terminando. Imagina um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Põe o azeite na farinha e tal, sai aquele angu, sai aquela massa. Um punhado de farinha não vai dar uma coisa grande. Mas o Elias disse o quê? Você não vai fazer isso? Vou. Faz primeiro para mim um bolo pequeno, depois você faz para você e para o seu filho. O que Deus está falando aqui nessa mensagem? E você vai ser muito bem-aventurado se você entender. Na sua vida humana, terrena, financeira, você primeiro precisa dar honra ao homem de Deus que fala com você, que traz lá do céu a palavra de Deus para você. É isso que Deus está falando. Você precisa dar honra ao homem de Deus que fala com você. Isso aqui primeiro para o meu profeta, primeiro para o ministério, primeiro para aonde Deus me revelou, aonde Deus mudou minha vida. Você precisa ter essa prioridade. Senão, você vai ser só um religioso na terra. E nada mais que isso. Só um religioso. Eu estou falando, abençoado, de um Deus que fez água sair da rocha. Eu estou falando de um Deus que, olha quantos peixes tem no mundo. E a pessoa foi lá pescar, o primeiro peixe que ele pegou tinha uma moeda na boca. Como que Jesus sabia disso? Porque Jesus era Deus. Eu estou falando de um Deus que fez isso aqui, ó. Olha o que ele fez. 1 Reis 17, versículo 15.
Olha lá. 15 não, 14. Pois assim diz o Senhor teu Deus Israel. Aí o Elias profetizou para ela: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela, para terminar a ministração. O tema: como se vive em tempos difíceis. Primeira lição: obedecendo a palavra de Deus que sai da boca do profeta. Obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, agindo à altura da palavra, para você provar de milagres, para você ver a água saindo da rocha, para você ver o peixe trazendo a moeda para você, a prosperidade, a manifestação de Deus, o milagre, o prodígio, a maravilha, o sinal que Deus é na sua vida. 1 Reis 17, 15. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Está claro para vocês? O Elias deu uma ordem. O que você vai fazer? Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vamos fazer um bolo pequeno, porque eu tenho só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo para mim e meu filho vai comer e morrer, porque não tem mais, acabou. Tudo bem, você pode fazer, mas faz primeiro para mim. Quem está entendendo? Diga, por que assim? Esse é o mistério da prosperidade. Marcos 4, Jesus disse: no reino de Deus é assim. Diga, no reino de Deus é assim. Esse é o mistério da prosperidade. Aqui não está falando de campanha, não está falando de corrente, de fogueira santa, de subir no monte. Está falando de você crer no profeta enviado por Deus. Se o profeta te deu uma direção, creia e faça. Olha aqui, para terminar, o verso 15. 1 Reis 17, 15. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. Era o último, hein? Farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. É verdade que Elias não está mais aqui, irmão. Mas eu sou como Elias. Elias era um profeta, eu sou profeta. Elias era um homem de Deus, eu sou homem de Deus. Você quer ver prosperidade na sua vida? Semeia. Faça primeiro para mim. Ao invés de você fazer logo tudo para você, reserva, faça primeiro para mim. Faça para mim. Porque se você está me ouvindo, Deus te ordenou que me sustente. É a palavra que eu li. Deus tinha ordenado a viúva para sustentar Elias. Para quê? Para através da viúva fazer um milagre na vida dela. Ou seja, você é a viúva e eu sou o profeta. Traduzindo, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Sem campanha, sem corrente, sem sacrifício, sem mentira, sem ilusão, por fé. Eu acho que não é assim não. Não faça. Não faz nada. Não faz. Paulo disse em Romanos: tudo que não é de fé é pecado. Não crê, não faz. Eu creio, eu acredito, então faz. Debaixo do mover, debaixo da unção, pela fé. E haverá anjos em seu favor. É simples assim. Duvidou uma gota, perdeu o mistério. Não pode duvidar. Não pode ficar, não faz, irmão. Não faz, não faz. Não é assim. O que você tem? Eu tenho só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho. Vamos comer e morrer, porque é o último, não tem mais nada. Faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. E o meu Deus vai se manifestar em sua vida. Com milagres, com prodígio. Você leu aqui, é só você ler. Ou você crê, ou você não crê. Como viver em tempos difíceis? Primeiro, crendo em Deus, na palavra de Deus falada pela boca do homem de Deus, fazendo como Elias fez, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a direção de Deus, fazendo como a viúva fez, obedecendo a direção de Deus dada pela boca do profeta. Dá um sinal quem entendeu o que eu falei. Se você entendeu, a graça de Deus seja contigo. E procure viver nessa direção. Obedeça a palavra, siga a palavra, faça o que eu te falei, para que você prove, para que você veja, desfrute
de Hebreus 2:4, de sinais, prodígios, milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a vontade de Deus. Esta é a graça, este é o apostolado. Deus sempre, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre usou homens para falar com homens. E hoje, nesses dias difíceis que estamos vivendo, Deus está me usando para falar com você. Porque Ele quer te atingir, Ele quer te alcançar, Ele quer fazer prosperidade na sua vida, Ele quer fazer milagres na sua vida, Ele quer operar coisas tremendas, maravilhosas. Ele quer fazer a água sair da rocha, onde o homem não consegue. Ele quer fazer a água sair da... Ele quer que você beba a água da rocha. Coisa difícil, né? Impossível para o homem, né? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus quer que você beba a água da rocha. Mas beber a água da rocha tem que crer no profeta, né? Se não crer no profeta, abençoado, eu não sei nem porque você está me assistindo. Eu não sei nem porque vocês estão aqui, se não crer no profeta. Graça e paz. Uma salva de palmas ao Senhor. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.